Alguns lugares parecem não pertencer a apenas uma época. Esta não é apenas uma viagem pelo sul da Espanha. É um mergulho em camadas de história, cultura e emoção. Em apenas 3 dias, esta cidade atravessou séculos diante de nossos olhos. Córdoba não se explica de imediato. Ela se revela, aos poucos. Caminhando por suas ruas, encontramos marcas de impérios, ecos de outras eras e uma energia pulsante quando a noite chega. Vem com a gente descobrir porque Córdoba é muito mais do que parece. E o nosso dia aqui em Córdoba começou na mais famosa atração turística aqui da cidade, que é a Mesquita Catedral de Córdoba, uma antiga mesquita da época de dominação dos muçulmanos aqui na Península Ibérica e que, com a reconquista pelos reis cristãos, se tornou a catedral aqui da cidade. E o complexo da Mesquita Catedral de Córdoba, ele é datado de meados do século V depois de Cristo, quando aqui havia uma basílica cristã ainda da época em que o Império Bizantino havia reconquistado esse trecho da Península Ibérica. Porém, no século VIII, com a expansão muçulmana pelo norte da África e a sua chegada aqui na Península Ibérica, o então rei Abd-el-Rahman demoliu todo o complexo cristão e transformou este local em uma mesquita muçulmana, em uma mesquita islâmica. E ele sofreu diversas expansões durante os séculos, até que no reinado do rei Hisham, ela atingiu o seu tamanho atual. E no século XIII, os reis católicos, na sua expansão de reconquista, dominaram a cidade de Córdoba, transformando, enfim, este complexo na catedral da cidade de Córdoba. Porém, algo que não era tão comum na época, os reis católicos não descaracterizaram todo o complexo, mantendo diversas estruturas da antiga mesquita, o que torna este complexo, este edifício, de uma beleza ímpar aqui em toda a região. E Vermentes, depois de sair da Mesquita Catedral, a nossa recomendação é bata a perna aqui pelos arredores da Catedral de Córdoba. Ande, veja as lojinhas, aproveite para conhecer os famosos pátios cordobeses que começam aqui pelo bairro Judeu, que fica nas imediações da região da Catedral, e procure algum restaurante típico aqui, as famosas tabernas da cidade de Córdoba. Nós encontramos uma muito agradável, muito aconchegante, chamada El Capricho, ou em bom português, o Capricho. E a comida veio caprichada, com perdão do trocadilho.
Nós aproveitamos para pedir o tradicional arroz cordobês e as alhôndigas, ou albôndigas, dependendo da região da Espanha onde você estiver. E uma dica, viajantes: aproveitem e procurem os restaurantes que possuem o famoso menu del dia, o menu do dia. Afinal, vocês comerão comida tradicional e, olha, comida muito boa, viajantes, por um preço muito sincero, por um preço muito tranquilo. Você vai ter ali direito ao primeiro prato, ao segundo prato, na maioria das vezes um arroz, uma pasta e uma carne, e a sobremesa, acompanhada sempre daquele pãozinho. A única coisa é que as bebidas não estarão incluídas. Mas, pelo preço que vocês vão encontrar os menus do dia, vale muito a pena. E viajantes, depois do almoço vocês podem curtir um programinha um pouco mais tranquilo. A nossa recomendação é que você faça um passeio tranquilo, flanando, girando, curtindo a vista, vendo as casinhas, vendo as lojinhas, tomando aquele cafezinho, um sorvetinho pelas ruas, e depois vocês podem vir até os Banhos Califais, que é uma zona arqueológica que pertencia ao antigo Palácio do Califa, aqui de Córdoba. Esses banhos que eram muito comuns aqui na cidade. Existiam tanto os banhos públicos quanto banhos privados. E os banhos califais eram os mais luxuosos de todos, reservados apenas para a elite, para a nobreza aqui do Califado de Córdoba. E uma observação importante, viajantes: o ingresso custa apenas 3 euros e só pode ser pago em cartão ou, aqui como eles dizem, em tarjeta. É um passeio pouco conhecido pela maioria dos turistas que vêm até aqui em Córdoba, mas que vale muito a pena de se fazer. E viajantes, nossa primeira escolha aqui em Córdoba não poderia ser melhor. Foi o restaurante La Manuela, Taberna Cordobesa, uma típica taberna aqui da região da Andaluzia, com uma decoração de muito bom gosto, muito típica e com pratos tradicionais aqui da região. Nós escolhemos aqui para o nosso jantar um salpicón de mariscos e as batatas bravas. Recomendamos fortemente. E para beber não podia ser diferente. Uma botella de vinho ou uma garrafa de vinho típico aqui da Espanha. Um vinho branco maravilhoso. E viajantes, uma recomendação: quando vocês estiverem aqui numa taberna ou num restaurante aqui na região andaluza, recomendamos fortemente que, caso vocês queiram tomar aquele vinhozinho, peçam o vinho da casa, que foi exatamente o que nós pedimos, porque ele é um vinho muito mais em conta e de muito boa qualidade. Vocês não vão se arrepender. E viajantes,
nem só de centro histórico vive a cidade de Córdoba. Nós hoje tiramos a manhã para passear aqui pelo centro comercial, que é um pouco mais novo, um pouco mais jovem do que o centro histórico, do que a área mais medieval aqui da cidade. Assim, prédios de 100, 150 até 200 anos de idade, o que aqui para a Europa é relativamente novo. E vale muito a pena andar e se perder aqui pelas ruas comerciais da cidade, pelos restaurantes, tomar um café, adentrar as lojinhas ou apenas flanar aqui pelo centro da cidade. E viajantes, é aqui no centro comercial que vocês vão encontrar as lojas das marcas mais famosas mundiais, inclusive uma super dica se principalmente vocês estão procurando perfumes, cosméticos, maquiagem, todos os tipos de produtos de beleza, que é aqui que fica a loja Primor, que vocês sempre encontram um preço muito bom. É muito mais barato que, por exemplo, no Duty Free ou em outras lojas maiores. Procurem essa marca aqui na Europa que vale super a pena. Ah, e dica preciosa, não esqueçam de pedir o seu recibo do Tax Free, porque depois vocês vão pedir reembolso desses valores de todas as compras que vocês fizerem lá no aeroporto. E viajantes, e para o nosso almoço, nós resolvemos retornar aqui ao centro histórico de Córdoba. E escolhemos um restaurante que fica atrás da Catedral Mesquita, que é o Tabersus Mesquita, aonde nós escolhemos o menu do dia, que estava sendo cobrado 13 euros, um ótimo preço aqui para a região, e que incluía o primeiro prato, que é tipo uma entradinha, o segundo prato, uma carne, a sobremesa e uma taça de vinho ou uma cerveja e um refrigerante. No caso desses dois últimos, cobrados o valor de 1 euro a mais, o que deixa o preço ainda muito atrativo também aqui para o centro histórico. E para este almoço, nós escolhemos como entradinhas o salmorejo cordobês e berenjenas fritas, as famosas berinjelas. Como prato principal, escolhemos o flamequim, que é uma espécie de espetinho que vem assado ou empanado, e o solomilho, que é aquele famoso medalhão bem fatiadinho. E como sobremesa, o famosíssimo e tradicional pastel cordobês. Além, é claro, de uma taça de vinho, uma copa, como eles dizem aqui, para acompanhar. E o nosso segundo dia aqui em Córdoba encerrou-se nos jardins do Real Alcázar dos Reis Católicos, que fica aqui próximo da mesquita, da Catedral Mesquita da cidade. O Real Alcázar, ele era um dos palácios dos emires e dos califas aqui de Córdoba. E quando da conquista pelos reis católicos no século XIII, ele foi transformado em Palácio Real. E por isso ele mantém até hoje essa denominação de Real Alcázar. Alcázar, que significa a Real Fortaleza. E
você poderia fazer também uma visita ao palácio, seja uma visita guiada ou uma visita livre. Porém, o palácio ele está em restauro. Eles estão restaurando tanto os palácios como algumas áreas do jardim. Então, somente a maior parte dos jardins estão abertos à visitação. O bom é que é uma visita gratuita. Você pode passar um dia agradável e tranquilo aqui andando pelos jardins, curtindo uma vista maravilhosa. E viajantes, hoje encerramos a nossa viagem, porque hoje vamos assistir o tradicional show de flamenco aqui na cidade de Córdoba. E é claro que nós não poderíamos ter escolhido melhor. Apesar de vários e vários tablaus, vários e vários locais oferecerem esse show, nós escolhemos assistir essa apresentação num local histórico, nos famosos Banhos de Santa Maria, que nada mais são do que um dos famosos banhos históricos que haviam na Córdoba muçulmana, na Córdoba dos emires e dos califas. E é claro que não poderíamos começar melhor, tomando aquela copinha de vinho e aguardando os nossos petiscos, que aqui são chamados carinhosamente de tapas. E viajantes, um detalhe importante, caso vocês estejam vindo aqui para Córdoba e queiram seguir aquele nosso roteiro, não deixe de passar aqui pessoalmente e fazer a sua reserva, porque o lugar ele é pequeno e concorrido. Então, passe, faça a sua reserva, eles vão pedir ali um pequeno sinal para que você possa reservar o seu local aqui no espetáculo e esse valor da entrada, 20 euros por pessoa, também é consumível. Então, se você for comer aquela comidinha típica aqui da Andaluzia e tomar aquela bebidinha, você já vai consumir esse valor. Bom dia, viajantes! E hoje começamos o nosso dia com uma visita arqueológica, a visita ao Templo Romano aqui de Córdoba. Essa é uma visita contemplativa, guiada, aonde é contada a história não apenas desta construção, deste templo, mas também de toda a Córdoba romana. Afinal, a cidade de Córdoba foi fundada ainda nos tempos da República Romana como capital da província da Espanha e assim perdurou durante todo o tempo imperial. Então é uma visita que vale muito a pena para conhecer não apenas a história desta construção, a história deste templo, mas a história de uma verdadeira capital, de uma verdadeira cidade provinciana da Roma Antiga.
como é que vocês fazem para visitar o Templo Romano aqui de Córdoba? Vamos ter que dizer que não é uma visita muito fácil de se fazer. Afinal, esse templo foi descoberto na década de 1950 e começou a ser restaurado em meados da década de 1970. E a sua restauração terminou há incríveis 3 meses atrás. Então, são poucos os horários disponíveis, apenas na parte da manhã, às 10, às 11 e ao meio-dia. E essa visita, ela somente pode ser feita através de uma visita guiada com o acompanhamento de um guia. Então, é bom que vocês reservem essa visita pela internet e estejam aqui pontualmente no horário, porque senão vocês acabam ficando sem conseguir visitá-lo. E aí, a visita será apenas contemplativa, de se olhar e tirar as fotos do lado de fora. E o melhor de tudo, viajantes, é uma visita gratuita. Então, é claro que vale muito a pena de ser visitada. E antes que vocês perguntem, mas Arley, a qual deidade romana este templo era dedicado? Então, viajantes, temos uma questão muito interessante. Não dá para se saber ao certo a qual deidade ele pertencia. Porém, as últimas documentações encontradas aqui pelos estudos arqueológicos dizem que ela não era dedicada, que este templo não era dedicado a nenhum deus específico, mas sim era um templo de culto ao imperador romano, e não a uma pessoa, a um personagem específico, Nero, Cláudio, Tibério, mas sim a figura do imperador, ao cargo do imperador. Então, era um templo que simbolizava o poder do imperador sobre os romanos. E viajantes, o lugar que vale muito a pena ser visitado aqui na cidade de Córdoba é a Plaza de la Corredera, que é a plaza maior aqui da cidade de Córdoba. Plaza maior que não significa necessariamente que a praça seja gigantesca, apesar que essa tem um tamanho considerável. É uma das maiores praças aqui da Espanha. E aqui é um local onde você pode tomar o seu café da manhã, coisa que nós fizemos no dia de ontem, almoçar, aonde você pode provar a comida típica aqui da região com um atendimento maravilhoso. E também visitar os mercados, visitar as lojinhas de artesanato. O Mercado de la Corredera, caso vocês estejam aqui na cidade de Córdoba, ele funciona de segunda a sábado. Então, como nós viemos num domingo, infelizmente não vamos poder visitar. Mas recomendamos que, se você estiver aqui nesses dias, também dê uma passadinha para conferir o artesanato local. E também curtir o dia, tomar aquela cervejinha, tomar aquele vino de verano, que é o vinho típico do verão aqui da Espanha, ou apenas curtir o movimento do dia. E por que o nome de La Corredera? Porque desde esse período ela ficou marcada por vários usos, desde seu uso comercial até o momento em que ela serviu como praça de corridas de touros. E daí vem o seu nome atual, Plaza de la Corredera, das corridas de touros que eram realizadas por aqui. E se você curtiu esse nosso passeio pela cidade de Córdoba, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e nos seguir nas redes sociais. E também não deixe de acompanhar os outros vídeos dessa nossa jornada pelo sul da Espanha. E aí, bora viajar com Garibaldi?